Shalom Ubrahá, live Luz sobre Israel. Deus abençoe você que está assistindo esta live. E eu desejo da minha alma iluminar seu coração com boas palavras e palavras de conhecimento sobre Israel. Nós desejamos que você seja despertado para conhecer tudo sobre Israel. É importante você amar o povo de Israel, porquanto está escrito no Salmo 122, no versículo 6, orai pela paz de Jerusalém. E a promessa solene que acompanha esse texto é: serão prósperos aqueles que te amam. Então, amados, vamos trazer uma série de informações sobre Israel. Muito bem. Primeiro, as características geográficas da terra de Israel, preste bem atenção, são 470 quilômetros de comprimento e 135 quilômetros de largura. Portanto, é um pequeno país lá no Oriente Médio. E existe a pergunta: por que Israel é tão comentado no mundo todo? E por que os países vizinhos querem a sua destruição? Agora, eu vou dar todas essas informações bíblicas. Eu tenho procurado já há muito tempo informar quem é Israel aos olhos de Deus. E temos a resposta no profeta Isaías, no capítulo 43, que diz: é Deus falando. Mas agora assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Então, percebam, meus amados, que o povo de Israel não foi adotado por Deus, mas ele foi criado e foi formado com fins definidos, como o Eterno diz para Abraão, que é o pai da nação israelita: abençoarei aqueles que te abençoarem, amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. Mas percebam na terceira frase as intenções do Eterno para com a humanidade através de Israel. E em ti, Abraão, a tua descendência, que é o povo judeu, serão abençoadas, serão benditas todas as famílias da terra. Portanto, a intenção do Eterno é abençoar todas as famílias da terra, e o meio para que esta bênção aconteça: abençoarei aqueles que te abençoarem. A porta da bênção é abençoar o povo que o Eterno criou e formou para a sua glória, conforme o texto de Isaías 43. Então, se Deus criou e formou Israel para a sua glória, para ser bênção para todas as famílias da terra, devemos nos interessar em conhecer Israel. Então, esta característica territorial que eu vos citei, deve haver um raciocínio. Mas que país pequeno! E por que tem sido tão comentado em toda a face da terra? Porque se Deus criou e formou este povo para a sua glória, quais as razões daqueles que se tornaram inimigos de Israel? Qual é o propósito destes grupos terroristas, Hamas, Hezbollah e outros tantos grupos terroristas? O objetivo é destruir Israel, extirpar o povo judeu da face da terra. Mas vamos raciocinar. O Eterno nos tem dado inteligência. Você sabe como definir a palavra sabedoria? Eu defino assim: sabedoria é a destreza no uso do conhecimento. Então, tome conhecimento quem é Israel e use este conhecimento com destreza. Raciocine. Da onde procede a ideia de destruir um povo que Deus criou e formou para a sua glória? Mas Israel rejeitou o seu Messias. Quem disse que rejeitou? Examine melhor as Escrituras, porque aquele grupo, pequeno grupo, que fez a escolha no julgamento noturno de Jesus, o Messias, crucifica-o, crucifica-o, que o sangue dele caia sobre nós e sobre os nossos filhos. E esta expressão deste grupo, não do povo, preste atenção. O povo seguia Jesus. As grandes massas humanas que seguiam Jesus eram compostas de judeus. Portanto, os apóstolos eram judeus, os discípulos eram judeus, e foi para os seus discípulos judeus que o Messias disse: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. E eles foram. E eles obedeceram esta palavra. E se hoje você desfruta das bênçãos do Deus de Israel, foi naturalmente porque os discípulos de Jesus, obedecendo a ordem, foram para todo mundo, pelo todo mundo, pregando esta palavra. Portanto, os judeus não rejeitaram o seu Messias. Mas e este grupo que fez esta declaração? Que o sangue dele caia sobre nós, os nossos filhos. Preste atenção. Como é que você, cristão, que se gloria que sua alma está salva, como foi que você conseguiu isso? Em outras palavras, tu não dissestes para Jesus que o teu sangue me cubra? Não é o sangue do Cordeiro que nos purifica de todo o pecado? Então aquele grupo, ainda que na ignorância, que o sangue dele caia sobre nós e nossos filhos,
Aleluia! O sangue do Cordeiro nos purifica de todo pecado. Aprenda a enxergar as coisas pelo olhar do Espírito de Deus. Muito bem. Então, Israel, o povo judeu, hoje tem uma pátria. Desde o ano 70 até 1948, Israel, na diáspora, visitou e habitou em muitos países do mundo, na Rússia, na Espanha, em Portugal. E qual país protegeu e respeitou o povo judeu? Cumpriu-se as santas palavras do eterno Deus: abençoarei aqueles que te abençoarem. A Holanda foi o país que protegeu os judeus e foi um país abençoado. Portugal, a Santa Inquisição nasceu em Portugal e Espanha, perseguindo e matando os judeus e expulsando-os de suas terras. Quantas coisas aconteceram em Portugal e Espanha? Safarade, que a Bíblia fala, é Espanha. Então, os judeus safaraditas são os judeus oriundos da Espanha. Muito bem. Então, espalhados pela face da terra, o judeu continuou sendo judeu. Ele não perdeu a sua fé no Criador, o único Deus verdadeiro. E não se dobrou às imagens de escultura, obedecendo à Torá, a palavra, a Bíblia, a santa palavra de Deus. Deus protegeu este povo. Deus fez uma solene promessa de nunca, jamais abandonar Israel. Mesmo na diáspora, longe da sua terra, Deus esteve no controle, abençoando e protegendo o seu povo Israel. A Santa Bíblia fala de Israel como a menina dos olhos de Deus. A Bíblia diz que Israel é o relógio para o mundo. Tudo que acontece com Israel é uma mensagem para o mundo. Assim, aprenda a amar Israel, procurando conhecer características de sua existência, suas lutas, o seu progresso. Muito bem. Vamos mais algumas informações sobre o povo judeu. Israel é o único país, é o único estado com maioria judaica. Mas é uma democracia, a única democracia no Oriente Médio. E em Israel convivem muçulmanos, cristãos e outras religiões, outros grupos menores. E eles são respeitados. Então, Israel não está em luta contra os muçulmanos, porque eles convivem, são cidadãos israelenses, têm participação até no parlamento israelense, têm voz, são eleitores, escolhem seus candidatos, e eles têm o pleno direito como cidadãos israelenses. Você consegue entender isso? Portanto, as guerras que Israel está enfrentando no momento não representam uma guerra contra, por exemplo, palestinos, mas contra os grupos terroristas. O Hamas invadiu Israel, levou morte e destruição, portanto, Israel tem todo o pleno direito de se defender. O exército de Israel, inclusive, é chamado Forças de Defesa. Você consegue entender? Israel não invadiu território de ninguém. Israel se defendeu, está se defendendo. O Hamas está pagando o preço das suas atrocidades, porque foi horrível aquilo que eles fizeram. 1.200 pessoas foram assassinadas e muitos ainda levados reféns. Ainda são 130 reféns que eles mantêm prisioneiros. Agora, Hezbollah todos os dias está enviando foguetes, mísseis. Ontem, sexta-feira, o Hezbollah enviou um grande número de foguetes, de mísseis para destruir. Mas isso é todos os dias. Israel está sendo provocado. É claro que Israel revida. Mas agora Israel se prepara, como disse o ministro de Guerra em Israel. Esperamos que o Hezbollah busque um acordo para cessar esses ataques. Não queremos a guerra. Porém, estamos preparados. E Israel mantém um material bélico de primeiro mundo. Ainda não foram usadas todas as armas que Israel mantém. E a poderosa arma, eu costumo dizer, a mais poderosa arma de defesa está com Israel. Sabe que arma é esta? É uma arma secreta. Mas eu vou dizer para você, e é a Bíblia quem diz, o Eterno falando com Israel: eu serei o teu escudo, ó Israel. O escudo é uma arma defensiva. E como o próprio Deus se coloca como escudo de Israel, quem poderá vencer este povo que mantém esta poderosa arma defensiva? Mas o Eterno capacita o exército de Israel. A sabedoria procede de Deus. E eu quero mostrar para vocês na Bíblia Sagrada um ponto importante para o exército de Israel. Nós temos ali, no primeiro livro de Crônicas, capítulo 12, no verso 32, que quando Davi estava reinando em Hebrom, assim que Saul morreu, Davi foi feito rei de Hebrom por 7 anos. Não reinava ainda sobre todo o Israel. E o Espírito de Deus agiu em todo o território de Israel,
movendo grupos de pessoas que tinham uma capacitação especial para as guerras. E de entre estes que se apresentaram a Davi para fazê-lo rei sobre todo Israel, você encontra no verso 32. E dos filhos de Issacar, não esquecendo, Issacar é uma das 12 tribos de Israel. E dos filhos de Issacar, destros na ciência dos tempos, para saberem o que Israel devia fazer. E eram 200 líderes, e todo o Israel obedecia a esta palavra de sabedoria. Mas que arma poderosa era esta? Quem eram estes filhos de Issacar? Qual era a capacitação sobrenatural dada por Deus? Eles eram especialistas na arte das guerras, eram estrategistas. E graças a estes, nunca Israel conheceu uma derrota. Batalhas, sim, mas derrotas, nunca. Porque Deus se tem revelado a poderosa arma de defesa que Israel tem. E graças a esses filhos de Issacar, que se aliaram a Davi, com esta sabedoria como arte de guerra, o rei Davi foi o único homem na história do mundo, até hoje, que nunca conheceu uma derrota militar. Davi conheceu outras derrotas na vida sentimental, na vida familiar, mas como militar, Davi está registrado na história do mundo como o único homem que nunca, jamais conheceu uma derrota militar. Qual era o seu segredo? Ele estava assessorado por um grupo de pessoas que tinham a inteligência, esta sabedoria vinda de Deus, para saber o que fazer nos momentos de guerra. Então, amados, a nossa oração por Israel deve ser constante, porque quem ama, faz. E o Eterno exige do povo que se chama pelo seu nome, que se preocupem com este povo que ele criou e formou para a sua glória. Mas, meus amados, vamos mais algumas informações sobre Israel. Né? Israel tem escassos recursos naturais, porque 85% do seu território são terras desérticas. Mas, mesmo assim, Israel exporta a agricultura e exporta conhecimentos tecnológicos. Israel recebeu da parte de Deus uma sabedoria para produzir coisas importantes para a vida em toda a terra. Frutos, verduras, Israel exporta. Tendo tão pouco território para este fim, a produção é abençoada. Israel importa grãos, café, açúcar, cacau, isso importa. Mas exporta conhecimentos que tem trazido no campo da ciência, na medicina, trazido riquezas para prolongar a vida da humanidade. Pelo menos, sejamos agradecidos a Deus por Israel. Você consegue raciocinar quanto o mundo deve para Israel? E só por curiosidade, procure na internet a lista dos judeus que receberam um prêmio Nobel em várias áreas. A relação como é grande. Você pode reconhecer que toda essa capacitação foi Deus quem tem dado para Israel? Abra os olhos e receba o que Israel tem para te oferecer. Aprenda a amar Israel. Mas amar Israel significa que você tomar conhecimento da cultura de Israel. Ninguém pode amar sem nada dar. Tenha o seu tempo. Se aculture sobre a cultura de Israel. E verás como Israel é merecimento do respeito pelo mundo todo. Agora, chamando a sua atenção, espere um pouquinho. Israel merece ser respeitado pelo mundo todo por tudo que tem feito pela humanidade? Sim. Mas então, por que tantas nações têm tentado de todas as formas destruir o povo judeu? Bom, raciocínio. Se foi Deus quem criou e formou e prometeu abençoar e proteger este povo, de quem procede estes ideais maléficos na tentativa de extirpar da face da terra este povo que Deus criou e formou pelo seu poder e para a sua glória? Bem, vamos continuar. Temos mais informações, né? Permita, eu tenho que ler alguma coisa. Né? Como eu disse, com poucos recursos, Israel ainda tem exportado tantas coisas para o bem-estar da humanidade. Bem, amados, eu quero que você saiba que Israel produz 90% dos seus alimentos. 93% de toda a alimentação Israel produz. E o pouco que resta para completar os 100%, Israel importa. Ele mais exporta do que importa. Você não acha que é uma grande bênção de Deus um território tão pequeno e produzir tanto, ainda que seja a maior parte desse território um deserto?
No deserto, Israel aprendeu a cultivar laranjas. O deserto é deserto porque um dia esteve ali o fundo do mar. Você sabe disso. Portanto, as areias do deserto são salgadas. E Israel criou uma forma de dessalinizar até mesmo as águas do mar, porque os rios são também escassos para a necessidade de Israel. Quanta sabedoria foi dada para Israel. Aliás, o Brasil recebeu como presente, nas enchentes do Rio Grande do Sul, um maquinário para purificar a água. Várias máquinas o governo de Israel enviou aqui para o sul do Brasil, porque as águas das enchentes contaminadas, beber a água é necessário, a água é vida. E Israel, neste momento doloroso da vida aqui no Rio Grande do Sul, enviou este maquinário para trazer esta ajuda que representa a vida. Não é verdade? Que devemos ser agradecidos a tudo que Israel tem feito? Bem, amados. Há outros detalhes. Né? Israel importa carne, café, açúcar, isso, e grãos, como eu disse. Né? Bem, nós temos tantas informações ainda sobre Israel. Mas agora eu quero fazer um parênteses e pedir para vocês o seguinte. Nosso canal precisa de ajuda. Né? E eu quero te convidar, aí na tela, você encontra Seja Membro. Nós pedimos que você se torne membro do nosso canal. Porque o nível 1 é semeadores. Você nos ajuda com R$ 6,99 por mês. E quais os benefícios? Bem, a satisfação de nos ajudar na obra de Deus, mas também você terá acesso antecipado a novos vídeos, prioridade de respostas nos comentários, shorts exclusivos para membros, vídeos curtos, selos de fidelidade ao lado do seu nome, em comentários e no chat ao vivo. O nível 2 é Beit Israel. Você nos ajuda com R$ 14,99 por mês. E os benefícios, incluso o acesso aos benefícios do nível 1, mais vídeos exclusivos para membros, transmissões ao vivo exclusivas para membros e ter o seu nome citado como membro. Além do mais, estaremos orando constantemente por você. A oração é a coisa mais importante. A intercessão é necessária para a nossa vida espiritual. Você lembra as palavras do profeta Samuel? Longe de mim esteja que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós. Ai de mim, se não tivesse um exército de oração. Percebam, meus amados, como eu estou fazendo a obra de Deus. Eu tenho 87 anos. A minha vida ministerial foi marcada por intenso sofrimento. E acreditem, o sofrimento que me foi causado por ensinar o amor por Israel não foi causado pelo mundo. Não, mas pelos meus irmãos, na fé. Porque havia uma ignorância imensa sobre Israel. E eu comecei a abrir os olhos do povo de Deus em relação a Israel. Quando eu comecei este trabalho, mais ou menos em 1964, eu entrava numa church para ensinar isso. E eu ouvia os pregadores falando de Israel como Deus rejeitou Israel, aquela coisa toda. E eram palavras tão ofensivas que eu até tinha que indo assim, me escondendo. Hoje, muitos anos se passaram, e com alegria eu percebo que o meu trabalho não foi vão no Senhor. Em quase todas as igrejas aqui no Brasil, existe dentro das igrejas grupos que levantam a bandeira de Israel, que levantam as mãos orando por Israel. Esta grande mudança teve um começo. Eu não fui o único a fazer isso, claro. Deus levantou um exército de guerreiros fazendo esta obra a ele. Eu fui um deles. Então, bendito seja Deus pela grande mudança que hoje encontramos aqui no Brasil. E assim, eu te convido gentilmente a nos ajudar nesta missão, tornando-se membro do nosso casal. É uma pequena quantia do nosso canal, né? É uma pequena quantia que para você não vai fazer falta, mas é muito para nós, porque não temos ajuda de missão nenhuma de fora. Só dependemos de você. Desde já, meu muito obrigado. Todarabá. Muito obrigado. Então vamos continuar com o nosso trabalho de informações. Então, amados, informações sobre as guerras. O que está acontecendo em Israel? Agora, de tanto ser atacado pelo Hezbollah, o governo de Israel, o exército, o comando está em reuniões no propósito de deixar de lado a forma defensiva, como tem sido até agora, e atacar ofensivamente o Hezbollah. Mais uma guerra. Nem terminou bem a do Hamas e agora com o Hezbollah. Mas as promessas do Eterno para Israel. Quando passares pelo fogo, não te queimarás. E quando passares pelas águas, elas não te submergirão, porque eu sou o Senhor teu Deus, que te tomo pela mão direita e te digo, não temas, porque eu te ajudo. De quem são
os inimigos de Israel não são do diabo? Não são forças satânicas? E agora? Israel vai só receber os ataques diários de 25 mísseis, foi esta sexta-feira. Outro dia foi 200. Outro dia foi 120. Israel vai ficar só se defendendo? E o mundo não faz nada, não comenta nada a favor de Israel. Por quê? Quais as forças espirituais que estão comandando estas nações que se levantam contra Israel? Até mesmo a ONU, que foi criada para promover a paz, funcionários da ONU faziam parte do Hamas e ajudaram naquele terrível ataque do 7 de outubro. Funcionários da ONU. Sim, senhor. Sim, senhor. A ONU foi criada com este fim maravilhoso, para que nação poderosa não oprimisse nação pequena. Hoje, parece ser um agente do mal. Parece ser já trabalhada com paciência durante os muitos anos, para que os comandantes da ONU hoje sejam isso que são. Mas se Deus é por nós, esta é a bandeira de Israel. Se Deus é por nós, esta é a bandeira do cristão. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Mais uma curiosidade, a bandeira de Israel é uma estrela de Davi. Você já percebeu bem o significado da estrela de Davi? Você já percebeu? Então eu vou te explicar. Olha, são dois triângulos entrelaçados. O triângulo cuja base é superior mostra a triunidade de Deus. Quando Deus fez o homem, percebam, façamos o homem de acordo com a nossa imagem e semelhança. São duas coisas diferentes. Bem, o que significa então este triângulo cuja base é superior? O Pai, o Criador, o anjo da face, que é a palavra que se fez carne e habitou entre nós, e o Ruach Kadosh, o Espírito Santo. Essa é a triunidade divina. E o triângulo cuja base é inferior, façamos o homem de acordo com a nossa imagem e semelhança. É a triunidade humana. O corpo, a alma que nos proporciona os sentimentos. A minha alma se alegra ou a minha alma está triste. A nossa alma nos proporciona, nos rege os sentimentos. E o espírito. O corpo, a alma e o espírito. O espírito, nosso espírito. Não estou falando do Espírito Santo, estou falando do Espírito humano. Então, o corpo, a alma que proporciona no homem os sentimentos, e o espírito que representa as características da personalidade humana. Cada pessoa é diferente uma da outra. Deus não fez uma fábrica de robôs. Cada pessoa é um ser único no universo e tem características de personalidade. Para você entender melhor, uma mãe sabe discernir entre seus filhos gêmeos quem é um e quem é outro. Cada pessoa recebeu de Deus características próprias, individuais. Então, o indivíduo é triuno. No seu corpo, ele tem a alma, que lhe dá os sentimentos. E ele tem o espírito, que é a sua verdadeira pessoa. Consegues entender? Então, a bandeira de Israel é a estrela de Davi que tem esse significado. Gostou da explicação? Pouca gente sabe isso, não é? Mas agora você já sabe. Então, amados, com esta explicação você já sabe quem realmente você é. Agora, em outra oportunidade falaremos mais sobre essas características de personalidade. Deus também tem características de personalidade própria. Mas o nosso Deus está nos céus e faz tudo o que lhe agrada. Então, o nosso Deus ele tem características de personalidade própria. Ele é Deus que vê, que ouve, é Deus que fala, é Deus que faz. Mas o nosso Deus está nos céus e faz, porque ele é onisciente, onipotente e onipresente. Há alguma coisa por demais maravilhosa que ele não possa fazer? Foi ele mesmo quem desafiou a nossa fé. Nada há que Deus não possa fazer. Clama a mim e responder-te-ei. Invoca-me no dia da tua angústia, eu te ouvirei. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Este é o nosso Deus, e ele será o nosso guia até a morte. Foi Davi quem disse isso. Agora eu pergunto a você, invoca esse Deus onipresente na hora da tua angústia? Você olha para os céus nos momentos difíceis da tua vida e faz a pergunta de onde me virá o socorro? Como Davi fez. O nosso socorro vem do Senhor que fez os céus, plural. E a terra faz parte deste céu que Deus criou. Mas você consegue entender como é que ele pode ter controle em toda a sua criação do universo e saber tudo da tua vida, dos teus pensamentos? Claro que não. Claro que não vamos entender.
Apenas crer. E ele é onisciente, ele sabe todas as coisas. E nada há oculto que não haja de ser revelado. Não, não tem como esconder alguma coisa de Deus. Ele sabe tudo. Você vai encontrar da Santa Palavra, no texto de Salmo 25, 14, que diz que o segredo do Senhor é para aqueles que o temem. E ele lhes fará saber o seu conserto. Então, amados, Deus revela segredos, sabia? Ele revela o segredo para você ser bem-sucedido nos seus empreendimentos comerciais. Temos muitos exemplos disso. Não temos tempo de falar. Mas você mesmo deve ter uma experiência que buscou conselho de Deus em algum tipo de negócio e você foi instruído pelo Espírito de Deus para não errar. Deus nos livra das armadilhas. Deus nos livra de ações contrárias. Deus nos livra de planos assassinos. Porque o Senhor prometeu solenemente perturbar o conselho dos ímpios. Todos os conselhos que fizerem para destruir a tua vida cairão por terra. Deus anula o poder da feitiçaria. Até você encontra, como curiosidade, o Eterno mesmo falando que contra Israel não vale feitiçaria. Não pega. Não tem. A feitiçaria não tem poder contra os filhos de Deus. A feitiçaria não tem poder contra Israel. Porque Deus é o escudo de Israel. Consegue entender? Bem, amados, nós temos ainda muitas informações para dar para vocês. Né? Eu quero mostrar para vocês uma coisa importante. Israel, neste pequeno território que mantém o seu país, ele tem nas suas fronteiras assim, preste atenção, como é que é a fronteira de Israel? Ao norte, Israel faz fronteira com o Líbano. Nordeste, com a Síria. O leste, com a Jordânia. A sudeste, com o Egito. E a este, com o mar Mediterrâneo. A Jordânia tem um tratado de paz com Israel, mas os outros não. Então Israel está cercado de países que desejam a sua destruição. O novo Estado de Israel, esse pequenino pedaço de terra, olhe no mapa, o mapa de Israel, perto dos outros países do Oriente Médio. Tem uma forma assim de uma faca. Pequenino. Como eu disse, só esses 470 quilômetros de comprimento, mas 175 quilômetros de largura. Para você ter uma ideia, o estado aqui do Rio Grande do Sul cabe dentro do estado do Rio Grande do Sul uma Itália e meia. Alguns países da Europa cabem dentro do estado do Rio Grande do Sul. Israel é uma coisinha pequena. E ainda assim, um poderio bélico de primeiro mundo. Quem deu essa sabedoria para Israel? Bem, eu quero dizer para vocês, nesta live nós oramos também pelos enfermos, pelos necessitados. Então, se você tem problemas a serem resolvidos, se você está sendo oprimido por opressões espirituais, nós cremos no poder da cura divina. Nós cremos no poder da oração. E nós estaremos orando por ti. Você pode dar com antecedência sempre os nomes das pessoas por quem devemos orar. E isto faremos com todo prazer. E sempre às madrugadas, nós nos lembramos dos nossos seguidores e oramos por eles. Agora, a Santa Palavra diz: provai e vede que o Senhor é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. Provai e vede que o Senhor é bom. Então, somos abençoados porque Ele é bom. Não é a nossa bondade que nos torna merecedor de alguma coisa. Ele não leva em conta a nossa qualidade espiritual. Ele ouve o clamor do necessitado, não interessa se merece ou não. E eu quero te lembrar que todos aqueles que se aproximaram do Messias ouviram dele. E você pode ouvi-lo agora também. O que queres que eu te faça? Qual é a tua necessidade? O que é que você quer de Deus? Provai e ver. Seja objetivo. Quem pede pão, recebe pão. Quem pede peixe, recebe peixe. O que você quer de Deus? Vamos orar? Estaremos também orando por Israel, claro. Mas estaremos orando também por tua vida, pelo teu lar, pelo teu trabalho. Você quer a benção? Por favor, feche os olhos. Ó Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, entramos na tua presença e estamos te adorando em espírito, estamos te adorando em verdade, estamos te adorando na beleza da tua santidade. Louvamos o teu nome, Senhor, porque tu és o Deus único, o verdadeiro Deus e a nossa vida eterna. E agora te rogo, Deus nosso Pai, pelo nome do Messias, que
as pessoas que estão participando desta oração sejam envolvidas no teu amor e recebam o impacto do teu poder. Sejam curadas as enfermidades que estão oprimindo estas vidas, que saiam dessas pessoas. Haja a manifestação do teu poder, ó Deus, e sejam libertos. Cesse esta constante dor de cabeça, cesse estas dores no corpo, cesse esse mal-estar, este conflito de identidade, que cesse, Senhor, este sofrimento, que este lar seja visitado com o teu poder e que o teu anjo esteja aí acampado para livrar de todo e qualquer perigo que se possa apresentar. Espíritos perturbadores que saiam destes lares e estas famílias sejam abençoadas com paz, que venham se respeitarem mutuamente, venham se amar. Senhor, derrama espírito de amor, conforme está escrito na tua palavra, porque o amor de Deus está derramado em nossos corações, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Pessoas que estão, Senhor, com síndrome de pânico, que estão sofrendo ansiedades, liberta, porque tu és o Deus da libertação, tu és o Deus que ouve a oração. Não merecemos nada, mas estamos diante de ti, provando da tua bondade, da mesma forma como o sedento prova da água. Visita, Senhor, os chefes de família, com inteligência para administrar a família. Donas de casa, sejam dotadas de grande sabedoria para administrar a casa. A tua glória e o teu poder esteja sobre estas vidas. Dá prosperidade para aqueles que precisam da prosperidade. Inteligência, sabedoria para aqueles que estão necessitados disso. Agora, Senhor, oramos pelo trabalho de cada um. Que sejam prósperos, que sejam bem-sucedidos, que prosperem. Querido Deus, também estamos orando pelo Brasil, pelo povo do Rio Grande do Sul, por causa dessa enchente terrível. As pessoas perderam tudo. O Rio Grande do Sul foi feito um grande nada. Mas a tua palavra nos ensina, Senhor, que o nada é matéria-prima para tu trabalhares. Trabalha no Rio Grande do Sul e deste grande nada torne um estado rico, levanta o ânimo dos desanimados e traz prosperidade, principalmente para estes heróis anônimos que de todos os estados brasileiros têm vindo para nos ajudar. Recompensa-os com paz e que os seus nomes estejam no livro da vida para sempre. Querido Deus, queremos abençoar Israel, teu povo amado. Proteja o exército de Israel. Livra os judeus em toda a face da terra destes movimentos antissemitas e glorifica o teu nome, levantando líderes para combater o antissemitismo, mostrando biblicamente que tu és o Deus de Israel. A espada da tua justiça seja desembainhada contra as forças do mal que querem a destruição do teu povo Israel. E abençoados, grandissimamente, sejam aqueles que oram por Israel. No teu sagrado nome, ó Deus. Amém. Amém. Glória a Deus. Muito obrigado, amados. E não esqueçam o meu pedido. Dê o seu joinha, muito importante para mim isso. Dê o seu comentário e não esqueça de compartilhar essa mensagem. Quando a gente recebe uma coisa boa da parte de Deus, a gente deve ter o desejo de compartilhar. Nós não somos egoístas. O que foi bom para ti será bom para o teu irmão.